Muito bom dia, meus amados irmãos. É com muita alegria, com muito temor e tremor também que venho até vocês e dizendo que a palavra é de Deus. A palavra é de Deus, a palavra dele não volta vazia, somos apenas instrumentos. Nós nos dispomos e Deus nos usa conforme a sua vontade. E o mensageiro não pode se achar maior do que a mensagem. O mensageiro ele tem que estar submisso à vontade de Deus. Então é com temor e tremor que eu digo a vocês que essa palavra de hoje, cujo título é Influência. Vou falar com vocês o que eu aprendi na palavra de Deus, o que Deus tem me ensinado ao longo da vida. Esses dias que eu venho aqui falar com vocês, foi um propósito que eu fiz a Deus de mostrar o que Ele já tinha feito na minha vida, as experiências que Ele foi me dando ao longo da vida, a vida prática. Eu queria fazer um pouco mais do que eu já vinha fazendo. Então essas nossas conversas são as minhas experiências com Deus. O que Deus revela e o que Deus tem para revelar para vocês. Então vamos lá, o título de hoje, Influência. Influência. Século 21. No ano 2000, começou uma onda dos influenciadores digitais. Essa era moderna, digital, a tecnologia, foi trazendo um novo tipo de influência. Pessoas começaram a fazer o seu marketing através da internet, através de blogs, de posts. E esses influenciadores, eles começaram a perceber o poder, o domínio, o controle que eles tinham sobre nichos, sobre um pequeno ou grande, até grande grupo de pessoas. Eles começaram a, como se diz na gíria, a fazer a cabeça das pessoas. Houve, então, um boom, uma explosão de influenciadores. E é o que nós temos visto hoje. Muitos, a cada dia. Eu, na minha posição agora, pretendo ser uma influenciadora. Agora vamos ver que tipo de influência Deus deseja para nós. Porque você pode ter muitas influências, boas ou ruins, né? Então vamos lá. Você se torna parecido com as pessoas com quem você anda. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Um velho ditado popular. Então você recebe a influência do meio. Você recebe a influência daquilo que você se expõe, que você expõe à sua vista, que você busca, ou que você passa o olho e aquilo te chama atenção, você volta e dá ouvidos. Então, essas influências, elas podem ser boas ou más. Então vamos lá. Tem um exemplo da fogueira. Você tem uma brasa, a fogueira é feita de vários braseirinhos, né? Você põe um monte de galhos, aqueles galhos vão queimando e forma uma brasa, um carvãozinho. Esse carvãozinho ele está incandescente enquanto ele está ali no calor. Se você pegar um pedacinho daquele carvão incandescente e afastar da fogueira, com o tempo aquele calor vai se dissipando e a tendência é se apagar. Então, quando você está próximo de outras pessoas com a mesma intenção,
com o mesmo pensamento, aquilo cresce, queima, vira uma grande fogueira. Se você se afasta, aquilo vai perdendo a influência, vai perdendo o calor daquela situação. E aquilo se apaga. Então vamos lá. Eu tirei como exemplo aqui o povo de Deus, os hebreus. Eles receberam leis, regras, direcionamentos e orientações diretas de Deus. Deus separou um povo para ele, aliás, separou um homem que deu origem a um povo. Esse povo, Deus separou para ser o modelo da ação dele na terra. E até os finais dos tempos, esse povo vai ter a sua importância. A manifestação de Deus na terra vem através desse povo. Então vamos lá, além da manifestação da natureza, estou falando da manifestação direta, Deus falando e usando pessoas. Então, esse povo, ele recebeu essas orientações diretamente de Deus. Era um povo que não sabia como proceder. Desde do afastamento do homem de Deus lá no Éden, o povo foi vivendo... Quem se afastou dos caminhos do Senhor, de ouvir a sua voz, cada um foi tendo um pensamento. Então, esses outros povos, que não o de Deus, eles foram criando as suas próprias leis. Desde a Torre de Babel, quando se dispersaram pelo mundo, e aí surgiram as raças, essas raças têm teorias que dizem que as raças foram se definindo através do meio onde ficaram, as temperaturas. Você vai tendo a diferença de raças, de cores, de tom do cabelo, tom de pele e o formato físico, a forma física. Então, tem teorias que dizem que essa dispersão formou as várias raças. E cada um desses grupos foi criando suas próprias leis, sem ter o direcionamento direto de Deus. Mas no coração deles tinha aquele princípio. Deus criou cada ser humano. Então, dentro deles, tinha aquele espaço que só Deus podia preencher. E a idolatria, ela surge a partir da tentativa do homem de preencher esse espaço que ficou vazio com o afastamento dele, de Deus. Então, eles vão criando deuses, falsos deuses, para preencher um espaço que só Deus pode ocupar. É o tamanho exato de Deus dentro do ser humano. E esses povos foram criando leis, criando religiões, cada um foi tendo a sua definição. As suas experiências de vida foram formando as leis. Sempre é assim. Se acontece alguma coisa ruim, então vamos criar leis para evitar isso. Até hoje, né? Se acontece algum acidente, no ano seguinte tem alguma regra, alguma lei para evitar que aquilo aconteça novamente. É assim que surge. Mas Deus definiu umas leis que eram perfeitas para que o homem procedesse bem. Só que o homem não era perfeito. E aí teve que vir Jesus e cumprir toda a lei. Então vamos lá. Nós estamos falando de influências. E eu separei aqui no livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 24 a 26, onde fala:
quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos ou áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa donde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Em Lucas, capítulo 11, de 24 a 26, está falando de um homem que estava sob a influência de um espírito imundo. E esse espírito imundo, com certeza, fazia este homem, influenciava este homem a fazer coisas terríveis, vergonhosas, humilhantes, talvez violentas. Então você veja que esse trecho bíblico relata que este homem estava possesso de um espírito imundo. Aí vem a palavra de Deus, vem a presença de Deus e expulsa esse demônio. Ele sai deste homem. Então, de alguma forma, Jesus, durante o seu ministério, ele expulsou muitos demônios. Ele vinha, por onde ele passava, as pessoas eram libertas e mudavam de vida. E toda vez ele falava: vai e não peques mais. Quando era expulso aquele demônio, a pessoa tinha chance de ter uma nova vida. Mas especificamente nesse trecho que Jesus está falando, ele está explicando que havia um homem, né, hipoteticamente, com um espírito imundo. E aí esse espírito foi expulso, saiu dessa vida, saiu dessa casa, como vai ser falado no texto. E aí ele sai do homem e ele fica perambulando na esfera espiritual. E ele vai para lugares secos, áridos, buscando um outro lugar para morar, uma outra casa, entre aspas. Então ele vai e procura e não encontra. Não encontra. Aí ele pensa assim, esse espírito: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para minha casa, para aquela casa antiga, para aquele homem lá. Aí ele volta. O que ele encontra? Uma casa vazia, mas ela estava limpa, toda varridinha, estava até adornada, até enfeitada, mas vazia. Vazia. Quando ele viu aquela casa toda cheirosinha, bonitinha, limpinha e até enfeitada, foi um prato cheio para esse espírito. Ele chamou mais 7 coleguinhas, só que estes 7 coleguinhas eram piores do que ele. Ei, pessoal, olha, tem uma casa aqui, tá? Olha, era minha casa, eu fui expulso, mas tá vazia, tá limpinha, vamos lá. Vamos fazer a festa nessa vida. Vieram 7 espíritos piores, com mais 8. E entraram na vida deste homem. E a situação deste homem foi pior do que a situação anterior. Então, o que nós estamos vendo nessa situação? Um homem que estava sob a influência
de um espírito imundo, que ouve a palavra de Deus, começa a ter a influência de Deus em sua vida. E aí começa um processo de santificação, de pureza, de purificação. A sua vida começa com lutas, com muita dificuldade. Começa a ser limpa. E esse processo vai sendo realizado, só que em algum momento, esse homem, ele se afasta, como aquela brasinha lá, que saiu de perto da fogueira. Ele resolveu, já tô melhor mesmo, deixa eu fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E aquela casa foi ficando vazia. Porque o Espírito Santo, ele não fica onde habita o pecado. Ele te ajuda a se libertar do pecado. Ele vai te falando, cuida daqui, cuida dali. Ele vai incomodando, né? Porque a nossa tendência é fazer o que é errado. Mas quando você tem o Espírito Santo latente em você, presente em você, ele vai te falando, tira isso aqui, tira isso ali, cuida daqui, cuida dali, e ele vai ajudando nessa limpeza. Só que esse homem afastou o Espírito Santo. Depois que a casa estava limpa, ele não permitiu que o Espírito Santo de Deus habitasse naquela casa, estivesse presente ali. A presença de Deus não estava mais naquele local. Estava uma casa vazia. E quando um cristão, aquele que teve acesso à presença, tem até uma música que diz, aquele que entra, quem habitou no trono quem entrou já no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Entendeu? Quem entrou no Santo dos Santos, aquela presença, aquilo, não consegue mais. Então a pessoa, ela ficou no raso. Ela não se aprofundou em Deus. Ela não buscou as riquezas espirituais que estão reservadas para nós. Porque quando você mergulha, você fica incomodado, você não consegue mais viver em outro lugar. Você deseja aquilo, como a palavra de Deus fala, como a corça suspira pelas águas frescas, limpas. A nossa alma suspira pela presença de Deus. Quando isso não acontece, a casa fica vazia. E a pessoa que se afasta da presença de Deus não deixa a sua casa habitada pelo Espírito Santo, pela presença do Deus vivo. Quando Jesus não se torna o cabeça, a cabeça pensa e o corpo obedece. Jesus tem que ser o cabeça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como corpo, temos que obedecer à cabeça. Se cortar a cabeça, se ficar um corpo sem cabeça, o corpo morre. Então, essa casa precisava estar habitada. Por não ter essa presença, 7 espíritos vieram acompanhando aquele antigo. Muito piores. As prisões estão lotadas de pessoas com nomes bíblicos. E aí você vai descobrir
que eram jovens, cujas famílias eram cristãs, e colocaram a esperança de que aquela criança com um nome bíblico, vindo de uma casa onde iam para a igreja, que teria uma vida melhor. Mas essa casa que não foi habitada, ou que um dia teve a presença através dos pais, dos avós, de alguma influência que receberam, tinham uma influência boa, mas preferiram se afastar e começaram a fazer coisas erradas. Então, quantos jovens, nomes bíblicos, você percebe a origem, a influência, até pelo nome da pessoa. E aí essa pessoa deixa a casa vazia e vem 7 espíritos piores, junto com aquele que talvez habitasse antes. E a pessoa comete coisas piores do que aqueles que nunca ouviram ou nunca tiveram acesso ao evangelho prático dentro de casa. Ou pior, quantos desses jovens com esses nomes que estão hoje penando tiveram uma má influência de pais ou de parentes que não aplicavam o evangelho. Eram uma coisa na igreja e outra fora dela. Uma criança que cresce sob esta influência de falsidade e hipocrisia, ela começa a não crer na ação de Deus. Começa a ter dúvidas. Por isso que muitas vezes eu ouvi, se necessário for, fale alguma coisa. Pastor Natanael, o pai, falava muito assim. Se necessário for, diga alguma coisa. Mas a sua vida tem que ser o sermão. As pessoas têm que enxergar em você o bom exemplo. Para você ser uma boa influência. Um perfume agradável. Não um cheiro podre. Jesus foi crucificado também porque ele confrontou os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? O cal deixa tudo branquinho. Né? Você olha antigamente naqueles cemitérios, era tudo branquinho com cal. Mas o que tinha dentro? Os corpos que estavam dentro estavam apodrecendo, criando bicho, soltando um cheiro horroroso. E assim Jesus expôs aqueles homens que aparentemente eram pessoas santas, separadas, mas que eram hipócritas. Faziam uma coisa na sua intimidade e para o povo se mostravam muito santos, muito puros, rechaçavam as pessoas, acusavam as pessoas. E Jesus confrontou esses homens. E foi por causa dessa confrontação que muitos queriam matar. Eles faziam conluios, eles faziam reuniõezinhas. Ah, não dá, ele está nos afrontando e vamos mandar matá-lo. E assim foi. E assim foi. Essa
essa situação gera, quando você é confrontado com o seu pecado, aquilo gera desconforto. O que deveria ter acontecido? Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, temos que fazer como Davi. Davi pecou gravemente. Mas quando houve a confrontação, ele se arrependeu. Arrependimento. Você tem que se arrepender e voltar. Se voltar para Deus. Limpar a sua casa novamente. E deixar Deus habitar. Deixar a presença de Deus ser a influência sobre a sua vida. E não o pecado. Essa é a diferença. Pecadores, todos somos. A diferença está em qual influência você vai querer estar. Vai querer continuar sendo influenciado por espíritos imundos que ficam rondando, buscando as suas fraquezas. Eles têm um grupo muito grande de espíritos buscando as fraquezas. Eles vão buscar brechas. E a brecha pode ser muito pequenininha. Vocês já ouviram falar da cunha? Cunha é uma coisa em ângulo que é colocada numa brecha muito fina. E aí quando você bate, aquilo abre. O diabo, ele fica com a sua cunha buscando pequenas brechas que a gente abre. Aí ele vai com a sua cunha e arrebenta e abre uma grande brecha. Vocês lembram de Neemias? Ele foi para fechar as brechas dos muros. Porque aquelas brechas abertas, elas permitiam que os inimigos, que animais selvagens, que tudo deixava exposto. O povo que estava morando dentro daqueles muros estava exposto a qualquer perigo. Então a primeira coisa que ele foi fazer foi fechar as brechas dos muros. Fechar os buracos que ficavam abertos, onde os inimigos podiam entrar. Onde os perigos podiam entrar. Então precisamos fechar as brechas. Precisamos ter a influência de Deus em nossas vidas. E Ele vai, através do seu Espírito Santo, nos alertando. Tem uma brechinha aqui. E você tem que estar sensível. Sensível ao ouvido. Aí, toda casa, depois de limpa, ela precisa ser mobiliada. E aqui eu separei 4 itens. O que precisa estar dentro dessa casa? Primordial, o Espírito Santo nos guiando. Segunda coisa, a palavra de Deus nos orientando. Vamos lá em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa segunda coisa que você tem que ter dentro da sua casa, a palavra. Quando você ouve a palavra, ela vai alimentando a sua fé.
Você vai ficando forte. E essa palavra, ela vai te orientar. Então, é imprescindível que você conheça. Lá no povo de Deus, Deus deu leis para orientar. O povo não sabia o que fazer, como proceder no seu dia a dia. Eles iam vivendo dia após dia. Mas quando Deus deu regras, eles sabiam mais ainda o que era o certo e o que era errado. Porque Deus tinha falado. E a sua palavra, esta Bíblia que nós temos nos dias de hoje, ela tem ensinamento para tudo na vida. Ela vai nos orientando. Mas nós precisamos ouvir, precisamos buscar, precisamos estudar, precisamos meditar, precisamos ter a influência dessa palavra na nossa vida. Precisamos conhecer. Se você não sabe que uma coisa é errada, como é que você vai evitar? Para isso existem as placas de trânsito indicando, olha, vai ter uma curva à direita. Porque se você está numa estrada escura ou falta a iluminação de alguma forma, você não tem as linhas mostrando, você pode de alguma forma se acidentar. Então existem coisas que te ajudam, que te direcionam, que te mostram. Olha, a tantos metros existe uma cidade X. Você se localiza. Então a palavra de Deus, ela vai te orientando no dia a dia. Quanto mais você souber, mais fácil fica você sair do erro. Quando você sabe que aquilo a palavra de Deus te mostra o certo, quando você vai fazer alguma coisa, se não é isto, você sabe que está errado. Você já sofreu a influência, aquilo está dentro de você, fica muito mais fácil. Então, primeiro, Espírito Santo te guiando. Segundo, a palavra de Deus te orientando. Terceiro, a fé te fortalecendo. Agora você já sabe. Ouviu a palavra de Deus, a sua fé surge. Aqui tem um monte de promessas que Deus já deu para o seu povo. Ele fala através da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Ele pode falar audivelmente no seu coração? Pode. Mas ele deixou a sua palavra. Leia, estude, medite, aplique. E você vai ver como a sua fé vai ficar robusta. Não sabe o que orar? Leia os salmos. Aquilo vai enchendo você. A sua oração vai ficando rica. Vai ficando linda. Quando você orar os salmos, o teu coração fica tão quente. Você sente a presença de Deus. Então busque. Aí a sua fé está fortalecida através da palavra e da presença do Espírito Santo. E agora, a quarta coisa que você precisa ter dentro da sua casa, né? Uma mobília muito importante também. A sua mente renovada. Vamos lá em Romanos 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, vocês vejam, você tem a sua casa limpa, nela você precisa ter o Espírito Santo te guiando, a palavra de Deus te orientando, a sua fé se fortalecendo e a sua mente sendo renovada. As três coisas anteriores, elas favorecem essa renovação da mente. Com essa mente renovada, você vai no seu dia a dia, a cada dia, você vai se melhorando. Eu tenho uma oração constante. Senhor, me faz uma pessoa melhor a cada dia. Eu estou sempre orando isso. Senhor, me faz uma pessoa melhor a cada dia. E aquele desejo que se intensifica, se você ficar como aquela brasinha na fogueira, você vai sendo aquecida, você vai sendo fortalecida. E aquela luz da fogueira vai aquecer quem estiver ao redor dela. Você vai se unir a outras pessoas que estejam com o mesmo ímpeto, com o mesmo desejo. Busque a companhia de pessoas que estejam, como diz a moda hoje, na mesma vibe, na mesma vibração. Você tem que buscar pessoas com o mesmo pensamento para serem suas companheiras, para terem a companhia daqueles que buscam a Deus. E a cada dia você vai se tornando uma pessoa melhor. Porque Deus quer isso. Ele quer que você seja a influência que o mundo precisa. Então nós precisamos ser primeiro influenciados por Deus e depois nós precisamos influenciar o mundo. O mundo está esperando de nós esta boa influência, porque de influência ruim ele está lotado. Precisamos ser a influência necessária. As pessoas estão desesperadas. Muitas vezes as pessoas que dizem: ah, eu estou bem, ah, eu fui para tal festa, ai, estava muito legal, ai, porque isso é bom, ah, você não sabe viver. A vida para elas é só baladas, bagunça, bebida, muitas coisas que alegram no momento. E logo depois vem aquela sensação de vazio, de frustração, porque aquilo é momentâneo. O pecado faz isso. Uma alegria momentânea, um prazer momentâneo. O hedonismo é uma palavra que explica aquela pessoa que quer o seu próprio prazer. Não importa se aquilo vai fazer outra pessoa sofrer. O que importa sou eu. É o mundo de hoje. As pessoas buscam o seu prazer, sem se importar com os outros. E esses prazeres são momentâneos. É como uma droga, né? A droga, ela vai fazer a pessoa ter
um êxtase momentâneo. Só que aquilo tem um fim rápido. E ela quer sentir aquele prazer novamente. Ela vai buscar mais, buscar mais, buscar mais. E ela vai chegar num ponto que ela está totalmente dominada. A vida dela é em função daquele pequeno prazer que precisa ser renovado a cada momento para ter o seu efeito desejado. E aqui nós estamos mostrando uma alegria que excede a todo entendimento, uma paz que você não encontra no mundo. É isso que Deus quer colocar na sua casa. Essa alegria que o mundo aí fora, que não está sob a influência de Deus, não vai entender. Vai ficar te acusando, vai ficar te chamando de bobo, de trouxa. Porque eles não entendem. Nós precisamos ser a influência. A nossa vida precisa mostrar para eles que estamos numa guerra espiritual. Que é uma luta entre o bem e o mal, sim. É clichê, mas é uma realidade. O mal está presente. E o bem vai vencer. A palavra, Jesus já falou do caminho estreito e o caminho largo. Caminho largo, cheio de atrações, leva à perdição. O caminho estreito de sacrifício, de renúncia, de luta contra o eu, contra a minha vontade, esse caminho leva à salvação. E quem consegue entrar por esse caminho, recebe paz em meio às lutas. Entende o que é entrar no Santo dos Santos e ter aquela sensação inexplicável e que você não quer deixar de forma alguma. Mas o pecado está ali ao redor. Ao redor, não está dentro do servo de Deus. O pecado está ao redor, buscando a quem possa tragar. Não está, porque a casa está habitada, porque a casa está sob a influência de Deus. Então, aquele que está ao redor não consegue entrar na casa, porque ela tem dono. E o dono dela é mais forte. Ele é tão forte que ele expulsa espíritos imundos de quem permite. Ele expulsa, e se a pessoa permitir, nós temos livre-arbítrio. O ser humano tem liberdade de escolha. Se a pessoa escolhe deixar Deus entrar, ele vai habitar. E para terminar, eu coloquei aqui o exemplo de Naamã, que está lá em 2 Reis, eu não vou ler. 2 Reis 5, de 1 a 17, conta a história de um oficial, Naamã, que ele tinha uma prisioneira. Antigamente, eles, quando pegavam, dominavam algum povo, eles pegavam os povos como escravos. E esse Naamã, ele tinha uma escrava que era do povo de Deus. Era uma menina, uma jovenzinha. E essa jovenzinha falou para ele, e ela descobriu, né, na intimidade da casa, né, ele, certo, tirava aquelas roupas de guerra e ela via parte da pele dele e viu que ele era leproso. E ela falou na casa, se ele conhecesse o profeta que existe lá nos arredores de onde eu fui tirada. Aí Naamã ouviu aquilo
e foi atrás do profeta e recebeu a cura. Você vai lá e leia, segundo a Reis 5, de 1 a 17. E você vai ver como Naamã foi curado da lepra. Esse não é o nosso assunto de hoje, mas o que nós temos para tirar deste exemplo é o que eu vou ler agora. A lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã. Deus te chamou para influenciar e não para ser influenciado. Então, eu termino a nossa conversa de hoje conclamando você a ter a influência de Deus em sua vida, a fazer como essa menina que tinha uma fé tão forte, tão grande, que ela contagiou as pessoas que tinham necessidades. Nós precisamos ser como essa menina e robustecer a nossa fé, habitando com essas coisas que nós precisamos ter dentro da nossa casa, que é a nossa vida. O Espírito Santo guiando, a palavra de Deus orientando, a nossa fé se fortalecendo e a nossa mente sendo renovada a cada dia. Com esses elementos, nós precisamos estar fortes o suficiente para sermos influência no nosso meio. Não dá mais para ficar parado. Não dá mais para ficar chorando as derrotas, sendo que nós temos a obrigação, o ide, está sendo uma ordem, ide por todo o mundo pregar o Evangelho. É uma ordem. Não vamos ficar lambendo as feridas dos nossos erros. Vamos deixar que o Espírito Santo nos limpe, nos santifique, nos purifique e vá nos enchendo, nos adornando com dons, com coisas, com as armas, nos fortalecendo com as armas espirituais, para estarmos aptos a guerrear as lutas diárias, sermos influência neste mundo. Não dá mais tempo. Estamos enxergando o final dos tempos. A hora é agora. Levante, povo de Deus. Se fortaleça. Você pode, porque Deus está dizendo, você pode. Em mim, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas se Ele está com você, você pode tudo. Você pode. Não por você, mas por aquele que está em você. A força não é você, é Deus em você. Se levante da inércia. Se levante. Você precisa estar humilde diante de Deus. Mas você precisa ser uma força, uma fortaleza diante do inimigo. Porque sobre você tem um Deus todo-poderoso. Um Deus que batalha as nossas batalhas. Mas Ele precisa de você. Ele precisa do seu posicionamento. Ele precisa que você se levante como um servo valoroso. E vamos à guerra. Vamos à luta. Vou ler mais uma vez.
A lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã. Deus te chamou para influenciar e não para ser influenciado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê aquele ímpeto de guerra, de luta, de fortaleza. Deus abençoe a todos vocês e vamos meditar na palavra. Vamos nos sofrer a influência de Deus através da sua palavra, através da oração e de uma busca constante. E principalmente de sermos exemplo por onde andarmos. Deus abençoe vocês. Amém.